Me foi proposto, meus irmãos, um tema muito bom sobre buscando uma unidade que glorifica a Deus. E esse é um tema que nós temos que discutir a todo momento, a unidade. Essa é uma das mazelas da igreja, viver em unidade. Nós sabemos que somos diversos, somos mútuos, mas nós somos um em Cristo. Por isso que Paulo, quando ele escreveu à igreja, na sua primeira carta à igreja de Corinto, ele fala sobre a unidade do corpo, né? E a igreja é o corpo místico de Cristo, composta por muitos membros, mas ambos trabalham em harmonia para a edificação do próprio corpo. Então é importante a gente sim discutir sobre a questão da unidade. E quando a gente começa a compreender a unidade, de fato, a gente começa a entender que essa é a forma de glorificarmos a Deus. E com base nesse tema, eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 15, faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 7. Os irmãos podem permanecer assentados, eu vou pedir que a reverência dos irmãos seja numa leitura atenta daquilo que nos diz a palavra do Senhor. Vamos ler o texto que nos diz: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordentemente, em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Volto a dizer, meus irmãos, uma palavra importantíssima. Aqui o texto ele vai falar sobre unidade. E de fato, conforme o tema proposto, uma unidade que glorifica o nome do Senhor. E nestes dias em que eu tive a oportunidade de me debruçar nesse texto, eu estava pensando sobre isso, mas Senhor, o que nós precisamos fazer para buscar essa unidade, para de fato glorificarmos o Senhor de forma verdadeira? Não simplesmente levantar as nossas mãos em adoração, não simplesmente em nos derramarmos de uma forma emocional e até chorarmos nos momentos em que algumas melodias tocam no nosso coração, mas para que de fato o nosso coração apresente um louvor sincero e verdadeiro e que de fato, verdadeiramente, o nosso Deus seja glorificado por nós. Paulo, quando ele apresenta esse texto para a igreja de Roma, ele lança a seguinte pergunta, meus irmãos: qual deve ser a atitude do crente justificado diante daquele que é forte, mas também diante daquele que é fraco? E Paulo ele se inclui nessa lista de crentes que foram fortalecidos no Senhor. Paulo ele se via, é claro, em alguns momentos Paulo teve grandes dificuldades na sua carreira cristã. Paulo considerava que nessa carreira cristã ele teve algumas debilidades e ele se considerou em alguns momentos fracos. Mas quando ele escreve essa carta, ele vai se incluir nessa lista de crentes fortes, desses crentes que estavam crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, quando ele se inclui nessa lista, ele não se inclui para se gabar, ele não se inclui para tirar vantagens daqueles que ele olhava na igreja de Roma, que poderiam ser considerados como crentes nécios, como crentes fracos na fé. Paulo ele não se coloca numa posição de vanglória, mas Paulo ele se considera forte para dizer para aquelas pessoas que eles também poderiam ser fortalecidos como ele, porque Paulo era fortalecido em Cristo. E nós precisamos ter essa primeira ideia, meus irmãos, que todos nós somos fracos, carecemos do Senhor, somos limitados, contingentes, pequenos, e exatamente por isso que eu e você, nós somos dependentes do Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos auxilia, para que de fato tenhamos condições de glorificá-lo da forma como Ele é digno de ser glorificado por nós. E quando eu olhava para esse texto e me fazia essa pergunta, mas Senhor,
como nós podemos buscar uma unidade que de fato possa glorificar o teu nome? A primeira informação que esse texto nos traz é a seguinte, meus irmãos, que nós podemos alcançar isso vivendo um amor outrocentrado e não egocentrado. Isso é uma grande dificuldade para a igreja, porque ainda que nós compreendamos a perspectiva que o apóstolo Pedro apresenta na sua epístola, que nós estamos de passagem sobre esta terra, que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo e que a nossa cidadania é uma cidadania celestial, nós estamos neste lugar, somos influenciados por esse mundo. O pensamento, os dizeres, tudo aquilo que acontece no mundo que está à nossa volta, ele nos influencia. Além das coisas que estão nesse mundo que nos influencia, nós temos um perigo que é ainda muito maior do que o mundo, que somos nós mesmos. A palavra vai dizer que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. E o termo grego que aparece nesse texto, dialogismoi, traz a seguinte ideia: são os maus diálogos. Significa que em todos os momentos nós estamos cogitando, deliberando, arrazoando, questionando algumas coisas dentro do nosso coração. E a Bíblia vai dizer que são essas perguntas que nós fazemos para nós mesmos, que é aquilo que procede do nosso coração. E o coração na Bíblia não é aquele símbolozinho vermelhinho, bonitinho, que a gente manda no WhatsApp para as pessoas. Coração é a nossa mente. E a nossa mente, ela nos conduz a andar por caminhos tortuosos, porque nós herdamos a culpa do pecado de Adão. E por causa disso, as nossas relações não andam de acordo com aquilo que Deus requer para nós. Por isso que, naturalmente, o nosso pensamento é esse, egocentrista e não outrocentrista. Ao invés de nós usufruirmos e apresentarmos essa mente de Cristo, que pensa no outro, que pensa no próximo, nós queremos em muitos momentos ainda andar com a mente do velho homem, a mente que pensa em nós mesmos. E Paulo ele vai destacar aqui nesse texto, meus irmãos, que eles precisavam glorificar a Deus, mas precisavam fazer isso demonstrando esse amor para o outro. Por isso que Paulo vai tratar isso. Você pode acompanhar na sua Bíblia, está aí nos versos de 1 a 4. Paulo destaca que esse amor, da mesma forma que é que o amor de Cristo para nós mesmos, é aquele amor que não visa os próprios interesses, mas é aquele amor que busca o interesse dos nossos irmãos. Cristo, ainda em vida, junto aos discípulos, já declarava a eles e resumiu o mandamento dizendo que eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a eles mesmos. João, o quarto evangelista, diferente do pensamento sinótico, ele vai também resumir essa máxima do evangelho dizendo o seguinte, nas palavras de Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, antes de Paulo já caminhar com a igreja e apresentar essa perspectiva do amor ao outro e não o amor a nós mesmos, o próprio Cristo já havia anunciado isso. Mas agora Paulo vai acrescentar algumas coisas aqui, meus irmãos. Paulo ele vai falar aqui desse crescimento da graça, desse conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento deve fazer com que a igreja, nós, tenhamos uma postura diante do nosso próximo totalmente diferente daquela postura que nós temos hoje. Hoje nós temos vivido um momento em que a juventude cristã e até mesmo presbiteriana, posso incluir aí a UMP, ela tem crescido naquilo que é a descoberta pela teologia reformada. E os crentes, pastores, estão aí se deleitando naquilo que a Bíblia já ensina há muito tempo. Mas os jovens não, meus irmãos. Agora nós descobrimos a verdade. E estão assistindo aí no YouTube os vídeos do Augusto Nicodemos, de Mark Driscoll e de tantos outros irmãos. É legal, é bom assistir. Mas só que tudo aquilo que esses irmãos ensinam, Cristo já havia ensinado há muito tempo atrás. E esses crentes, esses jovens que estão dizendo que estão crescendo no conhecimento e na graça de Jesus Cristo, ao invés de aplicar esse conhecimento para estar unidos com outros irmãos, estão usando esse conhecimento para refutar o pensamento de outros crentes que pensam diferentes deles. Estão usando esse conhecimento para dizer que eles são maiores do que outros que não conhecem aquilo que eles estão experimentando. E eles não estão conseguindo entender aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca de viver em unidade. Paulo, quando ele fala sobre adquirir conhecimento, não é simplesmente para que andemos diante daqueles que nós consideramos fracos
né? Fracos na fé, ou fraco no conhecimento bíblico, ou fraco na teologia reformada, simplesmente com uma postura de arrogância, de desprezo, mas pelo contrário, à medida que nós andamos em conhecimento com Cristo, a palavra nos convida para nós suportarmos as debilidades uns dos outros. É isso que o texto vai dizer aqui. Mas a igreja tem dificuldade de fazer isso. A gente vive aquela perspectiva do mundo na qual estamos inseridos. Esses dias eu conversava com uma irmã em Cristo, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E ela dizia para mim, olha, o pessoal aqui no Rio de Janeiro é um pessoal meio esperto, quer tirar vantagem de todas as coisas, quer se achar superior aos outros. E eu fiquei pensando enquanto ela falava, será que ela está falando do carioca ou será que ela está falando do crente que vive no Rio de Janeiro? Porque as nossas igrejas hoje, os nossos crentes estão vivendo dessa forma, querendo tirar vantagens uns dos outros, se achando melhores uns do que os outros, simplesmente porque estão achando que estão crescendo no conhecimento e na graça. Eu posso dizer uma coisa, talvez estão até adquirindo algum tipo de conhecimento, mas não é o conhecimento que se revela na palavra do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo vai se considerar forte, à medida que ele crescia em estatura em Cristo, essa força ela era usada para compensar a fragilidade do outro. Mas não é isso que os crentes têm feito hoje nos nossos dias. Paulo está pregando para uma igreja em Roma que era erudita, que tinha alguns conhecimentos, que às vezes a gente olha para alguns textos bíblicos e pensa, olha, a igreja era burra, não sabia de nada. Não se engane. Eles já conheciam a filosofia grega. Eles já eram influenciados por grandes pensadores que tomavam conta da racionalidade naqueles tempos. Mas só que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela comunidade em Roma que valorizava o conhecimento de Platão, de Aristóteles e de tantos outros pensadores, ele estava dizendo o seguinte, olha, existe um conhecimento que ainda é mais sublime, que é maior e que vai fazer que de fato você cresça em plenitude. E à medida que você for experimentando esse conhecimento, você vai ter também facilidade para se relacionar com Deus e facilidade para se relacionar com o seu próximo. Porque à medida que você cresce nesse conhecimento, você começa a ter consciência que essa consciência forte, essa consciência em Cristo, não agora vai ser usada para esmagar aquela que tem uma consciência fraca, se assim nós podemos dizer. Talvez os romanos, os crentes em Roma, não estavam entendendo o que Paulo estava querendo dizer nessa carta. E aí Paulo vai recorrer àquele que todos nós devemos imitar. Paulo recorre para o exemplo de Cristo, porque Cristo é um grande exemplo desse conhecimento. Cristo é o grande exemplo dessa plenitude que entrou, conforme o texto vai dizer, na plenitude dos tempos. Que aquele que era rico se fez pobre, daquele que era rei veio como servo, daquele que era santo, é claro, poderia ser tentado, mas não estava disposto ou pressuposto às consequências do pecado, mas viveu numa carne corrompida pelo pecado. E Cristo ensina na sua humanidade que eles precisavam conhecer a Deus e andarem na estatura daquilo que Deus projetou para o mundo. E Paulo recorre a Jesus Cristo, dizendo que o Filho de Deus, o ser perfeito, conforme diz o Hernandes, eu gosto dessa palavra que ele diz, a exegese de Deus. Porque Jesus Cristo ele é a definição exata do ser de Deus. Aquilo da qual eles só ouviam falar, aquilo da qual os profetas, os patriarcas anunciavam. Mas quando Jesus Cristo pisou nesse chão lodoso, onde o pecador estava prostrado, as pessoas podiam visualizar o próprio Deus. E Paulo recorre a esse Deus, dizendo que o Filho de Deus, sendo perfeito, ele não se agradou de si mesmo. Pelo contrário, Cristo despojou dos seus direitos, Cristo abriu mão das suas prerrogativas para servir esse mundo. Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Filipenses, ele vai dizer que Jesus Cristo esvaziou-se da sua forma de Deus e assumiu a figura de servo. E nesse texto ele vai dizer o seguinte, que nós lemos: as injúrias caíram sobre Cristo. E sabe por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque ele não estava preocupado em fazer a sua própria vontade, mas Cristo estava simplesmente preocupado em viver para agradar a Deus. Sabe por que hoje ainda os crentes têm dificuldade de apresentar um verdadeiro culto para Deus? Porque ainda não entenderam a unidade.
Ainda não entenderam que Paulo também vai dizer isso na sua segunda carta à igreja de Coríntios, que nós fomos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo, e Cristo nos confiou a palavra de reconciliação. Mas não entendemos isso. Achamos que nós só devemos uma responsabilidade para com Deus e não para com o próximo. E Paulo também, a igreja de Corinto, vai dizer que o corpo de Cristo é a igreja, explicando para eles que nós precisamos viver em unidade. Viver unidade, irmãos, não é aquilo que tem sido pregado aí fora, que é um grupo bem saidinho, né? Não me refiro aqui ao ecumenismo. Ecumenismo é quando pessoas da mesma fé estão juntas, né? Vou dar um exemplo, a fé cristã. Igreja católica, igreja protestante, igreja ortodoxa, mas o que está mais em voga aí é o diálogo interreligioso. E as pessoas, na proposta do diálogo interreligioso, estão achando que estão prestando um verdadeiro culto a Deus, dizendo o seguinte: olha, vem para cá, não importa o que vocês pensam, não importa qual é a sua bandeira, não importa qual é a sua denominação, precisamos estar juntos, debaixo do mesmo guarda-chuva, anunciando esse Deus. Espera aí, tem algo errado aí nessa história, porque o Deus dos muçulmanos não é o nosso Deus. O Deus dos espíritas não é o nosso Deus. Não é essa unidade que o apóstolo Paulo propõe para a igreja de Coríntios e propõe aqui também para a igreja de Roma. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre unidade, a gente vai ver isso logo logo, ele está falando da unidade de todos aqueles que foram reconciliados em Cristo, aqueles que experimentaram o mesmo batismo, aqueles que têm o mesmo Espírito. E aí a gente começa a entender algumas coisas aqui de forma muito lógica, irmãos. Parece não ter sentido nós dizermos que somos cristãos, que experimentamos uma mesma fé em Cristo, que fomos reconciliados em Deus por esse mesmo Cristo, mas nas nossas relações não ser visível essa unidade. A nossa adoração ela vai ficar quebrada. E eu falo muito isso lá na igreja: olha, não adianta você vir para cá todos os domingos, não adianta você depositar a sua oferta, o seu dízimo no gasofilácio, não adianta você levantar as mãos para adoração, chorar, tudo isso algumas pessoas podem até achar bonito, mas você só vai prestar um verdadeiro culto a Deus, você de fato só vai glorificar a Deus de forma verdadeira, quando você entender a proposta da unidade que os textos bíblicos falam para nós. E o apóstolo Paulo conversa exatamente isso com a igreja de Roma. A igreja de Roma vivia aquilo que nós vivemos hoje, irmãos. Um mundo egocentrista. O texto bíblico, a palavra de Deus nos diz o seguinte: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Significa que aquilo que você deseja para você, aquilo que eu desejo para mim, eu preciso desejar para o meu próximo. Mas lembra daquilo que a minha amiga lá de Campo Grande disse para mim? Olha, parece que o carioca está querendo tirar vantagem em tudo. Parece que os crentes hoje estão querendo tirar vantagem em todas as coisas. Em primeiro lugar vem eu, em segundo lugar vem eu, em terceiro lugar vem eu. Só pensamos em nós mesmos. Antigamente isso era uma proposta da sociedade, mas hoje isso já tem sido praticado dentro das nossas igrejas. Em muitos momentos declaramos que amamos a Deus e que queremos prestar um culto a Deus, mas nós valorizamos o ter e não o ser. Nós temos dentro da igreja, e percebemos isso na prática de alguns crentes, que hoje nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Nós queremos obter vantagem por todos os lados e esquecemos do outro. O apóstolo Paulo reúne a igreja de Roma quando ele escreve essa carta dizendo isso: olha, você quer prestar um culto verdadeiro a Deus? Então para de olhar para você. Para de pensar em você. Até as nossas orações são assim, meus irmãos. Eu até costumo dizer, é claro, Deus ele é glorificado até mesmo quando nós apresentamos as nossas petições. Porque quando nós apresentamos elas diante do Senhor, nós estamos dizendo que nós não temos condições de alcançar aquilo com as nossas mãos. Estamos dizendo para Deus que Ele é capaz e tem poder suficiente para transformar aquela nossa realidade. Mas até nas nossas orações, nós queremos buscar os nossos favores. E eu tenho dito em algumas igrejas que eu tenho pregado que a teologia de hoje está, além de estar deixando de glorificar a Deus, porque os nossos cultos, ao invés de serem cristocêntricos, são cada vez mais antropocêntricos. O homem está no centro do culto. É tudo que vem ao homem, até os louvores que cantemos. Eu quero ser restituído. Eu quero de volta aquilo que é meu. Toma cuidado,
porque aquilo que o homem tinha direito era passar a eternidade no inferno. E se o homem quer de volta aquilo que ele tinha direito, ele deve repensar sobre isso. A igreja está deixando de refletir quem é Deus e a maneira pela qual Deus deve ser glorificado. Existe um manual chamado Palavra de Deus, na qual Deus se revelou dizendo o seguinte: é dessa forma aqui que eu quero ser adorado. É esse padrão que eu espero aqui daqueles que me adoram, para que de fato o louvor possa chegar até o meu trono. Mas a gente ouve os crentes dizendo outras coisas. Não, o que importa é que nós estamos fazendo de coração, pastor. O que importa é a boa vontade. Cuidado, porque Deus ele não é obrigado a receber o culto que você acha que você deve prestar a Deus. Paulo está conversando isso com a igreja de Roma. Que eles não estavam entendendo o que era uma vida em comunidade. Que eles não estavam entendendo o que era ser igreja. E muito menos eles não estavam entendendo o que era glorificar a Deus. E Paulo vai ensinar, nós lemos aí nesse texto, está até aí no título que foi acrescentado aí na sua Bíblia, você pode ver no trecho que nós lemos, tem um título aí. E o apóstolo Paulo vai ensinar exatamente isso. Que nós não devemos viver de forma egoísta, mas conforme está aí na sua Bíblia, né, nem de forma arrogante, mas devemos viver de forma humilde e altruísta. Dos versos 5 e 6, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar a questão da unidade. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa unidade é uma dádiva de Deus, meus irmãos. Ela não é uma aptidão natural. Ela não é feitura dos homens. E é claro, a igreja ela vai enfrentar dificuldades, porque ela é constituída por pessoas pecadoras, por pessoas que carecem de Cristo, por pessoas que estão sendo aperfeiçoadas em Cristo, pessoas que estão nesse processo de santificação, que é uma escadinha que a gente vai subindo até o céu. Mas só que ainda assim o apóstolo Paulo ele chama a igreja de Roma para pensar acerca de algumas coisas. Que essa unidade com o outro, com o meu próximo, porque estamos unidos uns aos outros por causa de Cristo, e essa unidade ela não pode ser experimentada fora da relação que precisamos ter com Cristo. Então eu tenho pensado, igreja, que talvez o problema, não só da nossa adoração a Deus, mas principalmente o problema que nós enfrentamos ainda hoje dentro das nossas igrejas, na nossa relação com o outro, ela se dá porque ainda estamos enfrentando dificuldades na nossa relação com Cristo. E eu volto a trazer para os irmãos aquilo que Paulo falou à igreja de Corinto, lá no capítulo 12. Paulo trata a igreja como o corpo de Cristo. E é bem legal quando a gente olha essa palavra de Paulo, porque a igreja ela já foi comparada a um exército, a igreja ela já foi comparada a um templo, mas só que Paulo tem uma outra palavra preferida quando ele se refere à igreja, ele vai chamar de corpo. E eu acho isso muito bacana da parte de Paulo, porque de fato o corpo ele é muito complexo, ele é muito diverso. E de fato, assim como o corpo humano, era essa ideia que Paulo estava trazendo, comparando a igreja, né, o corpo místico de Cristo ao corpo humano, que é composto por muitos membros. E eu e você sabemos que nós precisamos de todos os membros do nosso corpo, meus irmãos. Nós precisamos da nossa mão, nós precisamos dos nossos olhos, nós precisamos dos nossos ouvidos, das nossas pernas, nós precisamos que todo o nosso corpo seja distribuído de forma proporcional e que ele trabalhe de forma harmoniosa para que de fato todo o corpo seja edificado. E me chama muita atenção que a gente não tem dificuldade para entender isso de forma fisiológica, mas de forma espiritual a gente tem dificuldade de entender isso. Porque a todo momento nós queremos glorificar a Deus, mas nós não nos importamos com os outros. E o reflexo disso são as nossas igrejas hoje. A gente nem sente falta daquela pessoa que não veio no culto de ontem ou de hoje pela manhã. E eu tenho andado por algumas igrejas, o Senhor tem me dado a oportunidade de não só pregar aqui no Rio de Janeiro, mas pregar em outros estados, em outras igrejas presbiterianas. E às vezes quando eu chego em algumas igrejas, né, diferente dessa igreja linda que está aqui, cheia de pessoas eleitas, lindas no Senhor, mas eu tenho a oportunidade de visitar algumas igrejas presbiterianas num domingo de ceia, igrejas vazias. E eu às vezes viro para aqueles que estão sentados comigo no púlpito, ou o pastor, caso ele esteja presente, ou algum presbítero, e digo: mas meu irmão, hoje é dia de ceia.
Por que só tem 10 pessoas aqui? Por que só tem X pessoas aqui? E os pastores, os presbíteros, os irmãos conversam comigo, pastor, é por causa disso, por causa de acolá. E eu no final do culto digo para eles, é por nossa culpa. Porque nós não nos preocupamos com o outro. Qual foi a última vez que você ligou para aquele que está afastado no caminho do Senhor? Qual foi a última vez que você visitou aquele que você não tem visto frequentando essa igreja? Paulo vai dizer que a principal característica do corpo de Cristo, a igreja, é a unidade. E essa unidade, eu volto a repetir, não é fazer parte de um grupo de jovens, que nós na nossa igreja chamamos de UMP. Não é apenas isso. Não é fazer parte de uma igreja, poderia ser essa igreja aqui, Igreja Presbiteriana em Realengo, mas estar unidos, ou desfrutar dessa unidade em Cristo, experimentar a mesma fé, o mesmo batismo. Isso precisa ter um valor muito profundo para nós, meus irmãos. Significa que o outro, aquele que senta do nosso lado no banco da igreja aos domingos, durante a semana, é membro da nossa família. Tem o nosso sangue mediante as promessas de Cristo. É co-herdeiro conosco nas promessas que Cristo fez para nós. E por que nós não estamos nos preocupando com estes? Para que você possa entender o que eu estou dizendo, eu vou trazer uma ilustração para você que eu ouvi de um pastor. Imagine que você esteja caminhando para a igreja. Imagine que você mora longe. Você caminhando debaixo de um sol forte que faz aqui no Rio de Janeiro. E de repente, debaixo desse sol, seu corpo já está desnutrido, precisando ser suprido com sais minerais, com algum alimento. E você de longe avista um pé de manga. Opa, coisa boa. Aquela manga grande, vermelha, cheirosa. Eu sempre cito isso porque eu gosto da manga Tommy, é a minha preferida. Não basta apenas os seus olhos ver a manga. Você precisa das suas mãos para retirar aquele fruto do seu pé. Você precisa da sua boca, dos seus dentes para mastigar e engolir aquele alimento. Você precisa do seu esôfago para que esse alimento chegue até o seu estômago. Você precisa do seu estômago para o seu estômago triturar esse alimento. Você precisa do seu fígado para jogar ali a bilis e, através disso, seu organismo retirar todos os nutrientes necessários para você ser alimentado. Então você entende que você precisa de toda essa máquina chamada corpo humano funcionando para que, de fato, ela possa cumprir o objetivo da qual ela foi estabelecida por Deus. Da mesma forma, a igreja. Nós só conseguiremos prestar um culto verdadeiro a Deus quando nós consigamos entender que precisamos uns dos outros. E eu tenho andado por aí, eu falo aos presbíteros, aos pastores que estão do meu lado, sabe por que a igreja está vazia? Porque a gente diz que não precisamos do outro. Sabe por que a igreja está vazia? Porque o corpo de Cristo está mutilado. O corpo de Cristo cortou a mão e diz para a mão, olha, eu não preciso mais de você. E ela não consegue mais ter mão para estender àquele que está necessitado dentro da casa do Senhor. Ela arrancou os olhos e declarou, eu não preciso mais dos meus olhos, e não consegue olhar para dentro da igreja e enxergar as necessidades que há neste lugar, porque ela não tem mais olhos. Ela arrancou as suas pernas porque ela declarou, eu não preciso mais das minhas pernas, e não consegue mais caminhar apressadamente para anunciar a palavra da verdade. Como essa igreja vai glorificar o nome de Cristo? É isso que está acontecendo no nosso meio, meus irmãos. E nós achamos que a prestação do nosso culto é um culto individual. Nos deleitamos em falar isso, olha, não importa. Cada um tem a sua vida. A salvação é individual. O culto é individual. Existe sim um culto individual. Existe sim o culto da vida, o culto que nós prestamos ao Senhor na nossa individualidade. Mas quando nós estamos reunidos como igreja, o culto é prestado ao Senhor de forma coletiva. E esse coletivo não é só simplesmente pelo fato de que estamos reunidos num lugar, mas é quando estamos de fato unidos nessa proposta de unidade que o apóstolo Paulo traz para a igreja. E aí tem gente que acha que está glorificando a Deus, esquecendo dessas coisas. Tem pessoas que pensam que estão glorificando a Deus através
das disputas internas que acontecem dentro da igreja do Senhor. Lembra daquele conhecimento que o apóstolo Paulo começou a falar no início do texto? Lembra desse conhecimento que está começando aí? E eu já tive problema na igreja também. Já tive problema até com os jovens sobre isso. Sabe aqueles jovens que sabem tudo de teologia? Que lê Augustus, que lê essa turma toda, que anda com os livros de teologia embaixo do braço. E aí lá numa igreja que eu passei eu tive esse problema. Que começou a haver um desequilíbrio no corpo. Alguns jovens, olha, eu sei mais teologia que você. Você não sabe nada. E aí o pessoal não estava entendendo o negócio. Começou a haver uma disputa de prestígio. Uma briga por um lugar ao sol dentro da igreja. E um dia eu tive que chamar essa turma e dizer o seguinte, olha, vocês não estão entendendo o que Paulo fala sobre unidade. Dentro da casa do Senhor não há espaço para disputa, para vanglória, para carreira solo. Eu até brinco com eles e digo o seguinte, olha, deixa a carreira solo para a dupla sertaneja, lá para o cantor do grupo de pagode. Isso é estratégia como é que a gente fala? As gravadoras. Na igreja do Senhor, não. Nós andamos juntos, vivemos juntos, precisamos um do outro para que o nome do Senhor seja glorificado. O salmista, lá no Salmo de número 133, ele declara algo lindo que a gente também se deleita em repetir, mas parece que a gente não entende. Lembram? Lá o Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É lindo. Isso está adesivado dos carros, está estampando as nossas camisas, mas é pouco vista na nossa prática, irmãos. Mas queremos prestar um culto que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo, e eu penso que o desejo dele quando ele escreve esse texto, é que eu acho que ele esperava que todos os crentes, os verdadeiros crentes, aqueles que entenderam aquilo que Cristo fez por eles, Paulo esperava desses crentes em todos os lugares. Não importa se fossem crentes fortes na fé ou crentes fracos na fé, mas Paulo esperava que todos eles viessem a se esforçar para atingir o alvo de viver em harmonia uns com os outros e assim também a apresentar o exemplo deixado por Jesus Cristo. Essa era a vontade de Cristo para nós, meus irmãos. Que possamos andar em união, que possamos viver em unidade, que sejamos fortalecidos no crescimento de Cristo. No moto da UMP nós declaramos isso, fortes na fé. E o fato de sermos fortificados nessa fé, nesse crescimento, nesse conhecimento de Cristo, não é para dizer que nós somos maiores ou melhores do que os outros, mas é para andar com aqueles que são menores do que nós, se existe isso. Porque Paulo, nesse texto, ele não trabalha isso, mas ele trabalha lá naquele texto quando ele vai falar sobre a igreja de Corinto. E ele destaca lá naquele texto dois perigos que nós vivemos, né? O complexo da inferioridade e da superioridade, né? Quando ele fala lá, se o olho precisa disso, lembra aquele texto? Se o pé que é para o pé, olha, eu não preciso de você. Paulo estava tratando exatamente isso. Que existe um grupo dentro da igreja que acha que é maior do que o outro porque tem alguns dons, porque tem alguns talentos, porque toca na equipe de louvor, porque tem uma voz afinada. Não se engane, porque você não é melhor do que o outro devido a alguma habilidade que você tem. Mas pelo contrário, Deus ele te deu essa habilidade para você servir o outro, para que todo o corpo seja edificado. E você que talvez esteja no outro lado, no paradoxo, você que se acha pequeno demais, você que acha que o seu dom não é visível dentro da igreja. Ah, mas eu não fui eleito presidente da UMP. Também não quero mais ser eleito em nada. Se não é para ser o presidente, eu também não quero fazer nada. Calma, não fique preocupado. Se o dom, se a habilidade, se a função que você exerce não é algo visível, pode ter a certeza que é algo que há em você que vai ser utilizado para completar aquele que talvez pensa que tem um grande dom. E aí, quando eu comecei a ler esses textos, eu entendi por que Paulo compara a igreja com o corpo. Lembra do corpo, o corpo humano? Tem algumas coisas que são muito visíveis que nós precisamos, né? Os nossos braços, as nossas pernas, a nossa boca, o nosso intelecto. Mas só que dentro do nosso organismo tem algumas coisas que são muito pequenas, que são os micro-organismos. Alguns desses micro-organismos, eles são invisíveis a olho nu. Os nomes deles são impronunciáveis. Mas basta entrar um vírus no nosso organismo
que esses micro-organismos, eles vão à nossa defesa. Olha como é que Deus é maravilhoso. Assim também é no corpo de Cristo. Aquele que pensa que tem um dom pequenininho, Deus ele quer usar esse dom para edificar a sua igreja. Me lembro de uma frase de João Calvino que declarou o seguinte: dentro da igreja não há ninguém pequeno demais que não possa oferecer algo de grande valor. Então, meu irmão, você tem valor para Cristo. Você que se acha grande, valoriza aquele que talvez hoje se vê pequeno, porque é dessa forma que nós andamos em unidade. E o apóstolo Paulo, ele encerra aqui, está no verso 7 que você leu aí, você pode acompanhar na sua Bíblia. Paulo ele vai nos orientar a nós acolhermos, ou que nós vamos conseguir glorificar a Deus de forma verdadeira, genuína, bíblica, quando nós estivermos acolhendo uns aos outros como Cristo nos acolheu. É isso que Paulo diz aí. E o que o Paulo destaca nesse verso é que vale exatamente isso. Assim como Cristo os aceitou, Paulo estava dizendo isso à igreja de Roma, assim como Cristo aceitou vocês, é como se ele estivesse dizendo para nós, da mesma forma, por meio dessa aceitação, Deus ele foi glorificado. Agora vocês que foram aceitos por Deus mediante a Cristo, precisam aceitar uns aos outros. Mas só que nós temos dificuldades, irmãos, de aceitar até nós mesmos, do que dirá aceitar o outro. Por isso que nós precisamos entender algumas coisas que o texto traz aqui. Não significa que precisamos ser apenas fortes, ou que os fortes devam aceitar os mais fracos, mas precisa haver essa reciprocidade. Daqueles que são fortalecidos na fé, precisam, mediante aquilo que Cristo fez por nós, ter tolerância, ter longanimidade, aceitar aqueles que pensam diferente de nós. E dentro do nosso grupo é assim, dentro da UMP é assim. Às vezes nós estamos discutindo com os jovens, um quer fazer de uma maneira, outro quer fazer de uma outra forma, mas espera aí, você que se acha mais forte, você que se acha mais preparado, tenha mais paciência com o outro, ele chegou agora. A gente até brinca lá na igreja, não quero dizer nada com isso, hein? Ele acabou de vir da UPA e a gente tem essa mania, mas espera aí, ele quer continuar pensando como UPA. Olha, a UPA está arrebentando, eu não sei aqui na região de vocês. Está aqui o secretário de UMP, do presbitério. Eu já fui no ano passado e durante algum tempo secretário de UMP. Esse ano eu sou secretário da UPA. E eu costumo dizer lá o seguinte, lá no meu presbitério. A UMP são maratonistas. Estão prontos para uma grande maratona. Estão lá correndo, naquele passo cadenciado. A UPA, meus irmãos, está voando. A UPA é 200 metros rasos. Tudo é para onde? Estão voando lá no meu presbitério. A UPA faz tudo o que vocês imaginam. Aí quando eles, nesse ritmo acelerado, chegam na UMP, caramba, agora eu tenho que me preparar para uma maratona. Eles acham que o negócio está meio confuso. Dos dois lados a gente tem que trabalhar isso. Vocês, UPA, que estão muito acelerados, calma aí, tenham paciência. Olha, esses jovens aí, tem alguns desafios para eles. Alguns são casados, outros têm filhos. Vocês, jovens, que estão recebendo também esses mais novos, entendam a celeridade deles. Então o apóstolo Paulo, em todos os momentos, quando ele fala de igreja, ele pede para ser trabalhado isso. Precisamos andar juntos, respeitando a diversidade, acolhendo uns aos outros conforme Cristo nos acolheu. E quando eu olho essas máximas das afirmativas de Paulo, eu sempre penso, a igreja de Roma não entendeu o que Paulo estava dizendo. E aí Paulo teve que recorrer a quem? Novamente a Cristo. E aí Paulo vai dizer no verso 7, isso, que o modelo que a igreja deve seguir é Cristo, meus irmãos. Devemos acolher uns aos outros da mesma forma como Cristo nos acolheu. Então Paulo está dizendo o seguinte, talvez poderíamos resumir o ensino de Paulo numa seguinte frase: se o exemplo de Cristo é o nosso modelo, a glória de Deus precisa ser a nossa motivação. Então nós, como Igreja de Cristo, União de Mocidade Presbiteriana em Realengo, eleitos e eleitas do Senhor, quer prestar um culto que glorifica a Deus, siga o exemplo de Cristo, vivendo em unidade, acolhendo uns aos outros, respeitando a diversidade, tolerando aquele que é mais fraco, tendo paciência com aquele que se declara mais forte, porque é o nome de Deus que vai ser glorificado. O nome de Deus está deixando de ser glorificado nos nossos dias porque nós estamos esquecendo dessas coisas. Queremos seguir carreira solo.
não nos preocupamos com os outros, mas somos adoradores. E aí nas igrejas o povo apaga a luz, acontece algumas coisas bacanas, sobe a cortina de fumaça. Estou me referindo a igrejas presbiterianas, tá? Que eu tenho saído aí para pregar. Daqui a pouco vai ter até aquelas negócios que o crente daqui a pouco vai até voar, né? Tá, eu sei que a questão do teatro tem a sua aplicação não no culto público, mas talvez seja inteligível para aquele que assiste, compreenda o que esteja acontecendo. Mas não adianta fazer nada disso se no íntimo nós não entendermos a proposta de Cristo para as nossas relações. Quer prestar um culto que glorifique a Deus? Comece a valorizar aquele que está do seu lado. Comece a valorizar aquele que o Senhor confiou em suas mãos. E sabe quem Deus confiou nas suas mãos? O seu próximo. Você deve andar com ele. Você deve tolerar ele. Você deve amar ele da mesma forma como Cristo te amou. O ato de Cristo aceitar os pecadores, meus irmãos, implicou exatamente no fato de Deus ele deixar a sua glória celestial para viver nessa terra pecaminosa. E Cristo ele não fez apenas isso, mas ele caminhou de forma obediente e perfeita até experimentar o sofrimento agonizante da cruz, que eu perderia horas aqui e não conseguiria com palavras descrever aquilo que Cristo suportou. Mas algumas dessas declarações, à medida daquilo que Cristo fez por nós, refletindo aquilo que nós devemos fazer pelos outros, a gente consegue cantar em alguns hinos que está na nossa hinologia presbiteriana. E quando eu olho para alguns hinos, alguns compositores têm dado ênfase nisso, têm dado ênfase nesse culto que nós prestamos a Deus, têm dado ênfase nessa proposta de unidade que precisamos ter como igreja para glorificar o nome de Deus. E quando eu olho para esses hinos, eu já estou concluindo, eu vejo que há hinos lindos, né? Enquanto algumas igrejas querem tirar os hinos, eu lá na minha igreja estou quase tirando os cânticos, que muitos deles não glorificam a Deus, falam de Deus, mas não expressam a grandeza de Deus. Eu estou quase tirando os cânticos e ficando com os hinos. E aí quando eu olho os hinos, alguns hinos nos convidam a refletir acerca dessas coisas, meus irmãos. Que estamos unidos em Cristo, que pelo fato de estarmos unidos em Cristo, agora nós somos uma família, nos preocupamos um com o outro e o resultado disso é a glorificação do nome de Deus. E eu nessa tarde, eu estava olhando alguns hinos e eu me lembrei de uma grande compositora, que é a Fanny Crosby. Vocês conhecem a Fanny Crosby? Grande compositora cristã. Quem conhece a Fanny Crosby? Não acredito, irmãos. Vocês não conhecem a Fanny Crosby? A maioria dos hinos do nosso cenário, além da Sarah Calley, muitos dos hinos é da Fanny Crosby. Os hinos adventistas, os hinos da Igreja Batista, os hinos da harpa cristã são dessa compositora. E tem um hino do nosso cenário, dessa compositora que nós conhecemos. Exultai, exultai, vinde todos louvai, a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ela está dizendo o seguinte, olha, nós glorificamos a Deus porque Ele se deu por nós. Nós nos unimos diante de Cristo para prestar um culto ao Senhor, porque Ele nos uniu nele e Ele nos resgatou diante do Senhor. É por isso que glorificamos a Deus. E aí quando eu olho em todas as histórias, estou terminando, calma irmãos, desses autores dos hinos evangélicos, a minha preferida, eu preciso confessar aos irmãos, é a Fanny Crosby. Porque nenhum compositor tem uma história tão impressionante como a dela. Fanny Crosby, ela nasceu no ano de 1820. Após alguns dias do seu nascimento, ela perdeu seu pai. 6 semanas, não são 6 anos, 6 semanas após o seu nascimento, Fanny Crosby ficou cega por causa de um erro médico, meus irmãos. Essa cegueira, a deficiência, visual de Fanny Crosby, acompanhou essa irmã durante toda a sua vida. Talvez se fosse um crente hoje, ia ficar depressivo, não quero mais ir para a igreja,
esse Deus é injusto, esse Deus não me ama. Mas só que a Fanny Crosby, ela tinha uma convicção cristã tão grande que a melancolia não conseguiu ocupar espaço dentro da sua vida. E a gente consegue afirmar isso com base nas letras dos hinos que ela compôs, mesmo cega. Juntando os hinos e as poesias, e muitas dessas poesias que viraram hinos, Fanny Crosby escreveu mais de 9.000 composições. Uma mulher que se viu com a perda da visão com 6 semanas de vida, mas que durante toda a sua vida glorificou o nome do Senhor. A gente precisa entender um pouco disso, meus irmãos. A gente precisa compreender o que significa glorificar a Deus. Eu não tenho condições de trazer aqui uma receita de bolo pronta, mas eu gostaria que você refletisse acerca desses 3 pontos que o apóstolo Paulo trabalha aqui, para buscarmos uma unidade que de fato glorifica o nome do Senhor. Como podemos fazer isso, pastor? Vou lembrar para você. Vivendo o amor outrocêntrico, o amor no outro, e não o amor egocêntrico, que a gente já faz isso muito bem. Vamos glorificar a Deus de forma verdadeira quando, de fato, vivermos em unidade. E vamos glorificar a Deus quando, verdadeiramente, acolhermos uns aos outros. Não da forma como a gente acha que a gente deve acolher, mas quando nós acolhermos uns aos outros, conforme Cristo nos acolheu. É dessa forma, meus irmãos, que a Igreja de Cristo deve funcionar. E você que nos assiste aí, não sei se é pelo Facebook, mas que você também reflita nessa palavra. Que quando nós desfrutarmos de uma verdadeira relação com Cristo em primeiro lugar, mas com os outros, dessa forma que nós iremos glorificar o nome do Senhor. Quero deixar essa palavra para a igreja, que possamos refletir acerca dessas coisas. Esse é o dever de casa para você. Você deve sair daqui pensando nessas coisas. Eu preciso hoje glorificar a Deus de forma verdadeira. E para fazer isso eu tenho que olhar para a unidade da igreja. E unidade da igreja é a relação que nós temos um com o outro mediante aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Que o Senhor assim nos abençoe, meus irmãos.